Bom dia, torre. Aqui é Romeo Delta, já em voo. Aquela manhã estava linda, com o sol brilhando, e assim partimos. A equipe contratou o piloto Adam Pope, que conhece bem a região. Era uma área muito remota, com natureza intocada. O visual era espetacular. Todo mundo estava empolgado. Só o Mumba que estava com um pouco de medo. Ele nunca tinha voado antes. O zambiano Mumba Chikungu era o especialista local. Tá bem? Tô sim. O plano era estabelecer uma área de conservação no vale. O objetivo daquela manhã era avistar manadas de búfalos. Durante o voo, a gente viu uns 6 ou 7 elefantes. A intenção era encontrar búfalos. Eles geralmente são bem numerosos, mas eu não estava conseguindo achar eles. Ok, vamos baixar a altitude aqui para dar uma olhada. Eu fui seguindo a orientação dele. Eles estão voando em direção a uma área alagada, onde normalmente há búfalos. Mas para chegar lá, eles terão que passar por um paredão rochoso. A gente tinha que chegar bem perto do paredão para poder ter o ângulo de visão certo. E o avião estava bem rápido. Segurei. O ar fica mais turbulento à medida que eles se aproximam do paredão. Eu notei que o avião estava perdendo altitude. De repente, o ar empurra o avião para baixo. Tinha uns turbilhões de ar e o avião acabou entrando em um deles. Com aceleração máxima, Adam tenta empinar o nariz da aeronave para passar por cima do paredão. Eu estava em alta rotação para tentar manter o nariz do avião para cima. O alerta de stall disparou. Aquilo era realmente uma péssima notícia. A gente estava ferrado. A gente não ia conseguir passar por cima do morro. Vamos lá. Segundos antes do impacto no morro, Adam consegue desviar o avião. Eu consegui nivelar as asas. Mas a gente estava caindo. Tamo caindo! Tamo caindo! Perdi totalmente o controle do avião. Tamo caindo! Tamo caindo! Abaixa! Abaixa! Em 15 segundos, passou um filme pela minha cabeça. Todo mundo! Abaixa! E o avião caiu. O avião se despedaça com o impacto. Todos estão presos à fuselagem dentro do avião. Quando eu acordei, a primeira coisa que pensei foi que eu tinha que sair do avião o quanto antes. Preciso sair. Sair. Eu perdi a noção de espaço, mas meio que pressenti que a saída era pro meu lado direito. Adam, o piloto, luta para sair dos destroços. Logo, ele se surpreenderá com o pior. Eu caí bem em cima da asa e, de repente, senti uma dor imensa. A dor percorreu meu corpo como se fosse um choque de alta voltagem. Eu senti na hora que tinha fraturado a coluna. Adam sai do avião e acaba na asa, bem em cima do tanque de combustível, e não consegue se mexer. Fogo!
O combustível vaza bem próximo às chamas. O tanque. Graham! Tá ouvindo isso? De repente, a gente ouviu um barulho de avião. Ele estava muito alto, mas era possível que ele tivesse sobrevoado o local do acidente e avistado a gente. Um avião faz buscas na área. Mas os destroços do acidente podem não ser vistos devido à vegetação densa. E o avião foi embora. Ficamos arrasados. Não! Aquela era a nossa única chance, mas eles acabaram passando batido e não viram a gente. As esperanças de um resgate se foram. No meio da mata, Clive também escuta o avião. Mas ele sabe que não foi visto. Caminhei o dia todo e passei por vários tipos de vegetação. Em cada morro que eu passava, eu subia até o topo, sempre com a esperança de que ia avistar um povoado lá de cima. Mas o povoado nunca aparecia. A cada morro eu ficava mais desesperado. Tinha que ter um povoado por ali. Comecei a duvidar de mim mesmo quando vi que não tinha nada ali. Será que estou no lugar certo? Será que estou na direção contrária? Eu pensei que estava perdido. Que não ia chegar a lugar nenhum. Clive perde as forças que lhe restavam. Ele não consegue mais continuar. Junto ao sol escaldante do meio-dia, um sinal ameaçador aparece. Abutres. Esse tipo de pássaro aparece e começa a circular quando sabe que tem uma boa refeição à sua espera. Os abutres se alimentam de cadáveres. Eles sabem quando a presa está perto da morte. Ouvi um barulho de longe. Fiquei muito empolgado. Acho que nunca senti uma adrenalina tão forte como naquela hora.
De repente, um helicóptero aparece voando à nossa esquerda. A manta térmica que Clive estendeu no morro foi avistada por um avião de busca. O avião não tinha onde pousar, então enviaram um helicóptero para o resgate. No helicóptero estava Atul Freilich, um socorrista voluntário. Nunca esqueço do piloto dizendo que era impossível alguém ter sobrevivido ali. E bem, quando ele comentou isso, vi que tinha gente acenando. E eu falei para ele que tinha sim sobreviventes lá embaixo. Eu não conseguia acreditar. Uma alegria imensa tomou conta de mim ao ver aquele helicóptero. Um peso saiu das minhas costas. E foi simplesmente incrível. Foi só esperar um pouco e quando vi, já estava sendo içado. Mumba conseguiu alcançar o vilarejo um dia após o resgate. Ele morreu tempos depois de causas naturais. Sem saber do resgate dos colegas, Clive English passou mais uma noite sozinho na mata, até ser finalmente encontrado. Ele se recuperou plenamente do acidente. Graham Child passou por uma cirurgia de emergência no pé. Por sorte, seu pé foi salvo e hoje ele pode se locomover normalmente. Quando vi o Graham na tenda de oxigênio, eu não conseguia acreditar que o pé dele ainda estava lá. Fiquei muito feliz em ver que, apesar dele ter passado por todo aquele terror, ele ia ficar bem e sobreviver. Com certeza. Absolutamente. Também achei. Durante 6 meses no ano, os rios ficam tomados de gelo. Tudo derrete com a chegada do verão. Mas nessa época do ano, alguns trechos ainda estão congelados. Quanto mais a gente avançava, mais a gente encontrava gelo. Não parece que vai melhorar. Você acha que a gente devia parar? A correnteza vai ficando mais forte e Blake tem mais dificuldade para controlar o bote. Ficava tentando olhar a cada curva para descobrir qual caminho a gente devia tomar. Foi quando eu descobri que, na verdade, a gente não tinha como escolher. Agora, eles estão à mercê da correnteza. Vamos ter que atracar o bote. Tô tentando, mas não consigo desacelerar. Tá muito rápido. Desacelera, Blake. Segura, pai! Meu Deus! Foi um momento de puro pânico e aconteceu muito rápido. Mal deu tempo para pensar. Só o que me lembro depois é de ser puxado para baixo do gelo. Foi bem pouco tempo para perceber o que tinha acontecido. Socorro! Só percebi que era um problemão. Pouco depois, a gente ficou boiando numa espécie de câmara de ar debaixo do gelo. A fresta entre o gelo e a água salvou suas vidas, mas o gelo pode se estender por quilômetros. Me lembro de olhar para o meu pai e gritar. O Blake gritou. Pai, desculpa! Claro que não era culpa dele. Pai! Blake consegue segurar a mão de Neil, Segura! mas a correnteza está muito forte. Pai! Seu pai é arrastado pelas correntes debaixo do gelo. Pai! Pai e filho são arremessados para fora da plataforma de gelo, mas o sofrimento ainda não acabou. A gente estava sendo levado para outra plataforma de gelo. Quando eu vi, estendi a mão e me segurei. Tentei evitar ser levado para baixo.
Mas obviamente o rio era tão forte que não teve jeito. E o teto dessa plataforma é ainda mais baixo que o da anterior. Na segunda plataforma não tinha como respirar. Achei que eu já tinha dado meu último suspiro. Meu pai e eu ficamos com muitos arranhões na parte de cima da cabeça, porque a gente tentava a todo custo encontrar um espaço para respirar. Para mim, não tinha uma forma pior de morrer do que se afogando. E eu só conseguia pensar que era daquele jeito que eu ia morrer. Depois de ficar submerso por uma eternidade, só lembro de boiar e respirar bem fundo. Nessa hora eu já não sabia onde meu pai estava. Só tinha visto ele ser arrastado. Pai! Meu Deus, e agora? Pai! Pai! Eu não sei se eu ia conseguir chegar para minha mãe e para minha família e dizer que meu pai tinha morrido, caso eu sobrevivesse. E logo em seguida vi a cabeça dele fora d'água. Pai! A correnteza está levando Neil para longe. Pai! Eu não notei nenhum esforço da parte dele para sair do rio. Me pareceu que ele estava ferido e não conseguia. Pai! Neil está desorientado, mas de alguma forma consegue se segurar em uma pedra e sair da correnteza. Pai, se segura! Blake se dá conta de que seu pai precisa chegar à margem antes que fique paralisado pelo choque térmico. Pai, você tem que nadar! Vem! Nessa hora o Blake estava gritando, mas não dava para ouvir nada com o tamanho barulho do rio. Vem pra cá! Blake, não tô ouvindo! Então eu dei um jeito de recuperar o fôlego para mandar ele calar a boca. Você pode me dar um tempo pra respirar? O Blake dizia que eu devia nadar até ele, mas era a última coisa que eu queria fazer. Pai! Vem pra cá! Voltar para o rio é muito perigoso. Mas para Blake é a única chance que seu pai tem. Vem, pai! Você consegue! Você consegue! Vem! Segura! Pronto! Calma! Você tá muito gelado. Vem aqui! Ai, meu Deus! Me desculpa, pai. Tá tudo bem. Foi só azar. Só azar. Como médico, Blake sabe que seu pai está nos primeiros estágios de hipotermia. Vai ficar tudo bem. Assim que eu tirei ele da água, ele tremia sem parar, como se ele estivesse tendo uma convulsão. Precisamos te aquecer. Blake está desesperado. Eles perderam todas as roupas que traziam. De repente ele se lembra que guardou o isqueiro no colete salva-vidas. Não foi levado pelo rio, mas está encharcado. Quando eu peguei o isqueiro e apertei, ele acendeu. Então talvez a gente pudesse fazer uma fogueira. A gente tinha que acender uma fogueira e tirar aquelas roupas molhadas dele. Vamos se secar. Vai ficar tudo bem, pai. As roupas molhadas estão fazendo a temperatura de Neil cair ainda mais rápido. Vem.
Enquanto a fogueira se firmava, eu abracei ele e tentei passar o pouco do calor que eu ainda tinha. Até que a gente parou os tremores dele. Pronto. Pronto. O Blake tinha guardado no colete salva-vidas uma foto da esposa e do filho. E ficou com muito medo de nunca mais vê-los. Neil vai para a terceira noite sozinho em seu refúgio na mata. Imagino que uma fagulha tenha escapado da fogueira porque de uma hora para outra tinha um incêndio acontecendo bem próximo da minha cabeça, cerca de 45 centímetros. Eu tive que sair correndo. Impotente, ele só é capaz de assistir seu abrigo sendo destruído pelas chamas. Eu saí de lá e fiquei observando todo aquele fogo se transformar em um inferno completo. Ele precisa salvar parte da chama para uma nova fogueira. Caso contrário, pode congelar de frio e ficar indefeso contra os animais selvagens da região. Dia 4. Durante a noite, o degelo fez o rio transbordar. Blake percebe que pode estar em perigo. Quando vi que o rio estava subindo muito rápido, eu voltei para a floresta, porque fiquei com medo de acabar isolado em uma ilha pequena, rodeado de água. Rio acima, Neil está exausto e com fome. Seu precioso abrigo foi destruído no incêndio, o que o deixa desprotegido de uma chuva gelada. O amanhecer também revela um novo inimigo: o sol escaldante. O sol castigava sem piedade. E não tinha lugar para se esconder. Ele precisa construir um novo abrigo. Porém, vai ficando difícil executar até as tarefas mais simples. Droga! Não tem como um homem de 65 anos suportar tanto sofrimento. Após 3 dias sem comida, Neil está cada vez mais fraco. A decisão de Blake de buscar ajuda foi um tiro pela culatra. Agora, suas ações podem custar a vida do seu pai. Blake aposta suas fichas que, se ficar próximo de um rio importante, tem a chance de ser avistado por algum avião. Como ninguém sabe que estão desaparecidos, suas chances de resgate ainda são mínimas. Eu estava bem deprimido com a situação que a gente tinha se metido. E eu tinha tempo de sobra para sofrer. Mais um dia e uma noite que se vão sem Blake poder fazer nada. O medo de seu pai não ter resistido a esses dias é constante. Dia 5. A decisão de se separar vai se mostrando cada vez mais um erro grave.
por volta das 7 da noite de terça-feira. Eu estava perto da fogueira quando ouvi o barulho de um avião. Ele estava vindo na minha direção muito rápido. E eu corri como eu podia. Ei! Ei! Aqui! Ei! Aqui! Ei! Ei! Eu notei que o piloto tinha me visto. Ei! 3 horas depois, ainda não há sinal de resgate. Cara, depois de um tempo eu comecei a pensar, será que eu estava alucinando? Eu imaginei aquele avião? Se o resgate não chegar logo, Blake e seu pai estarão condenados. Era o mesmo avião. Eles sobrevoaram próximo de mim e jogaram uma bolsa com suprimentos. A bolsa contém mantimentos e um rádio de comunicação. Liguei o rádio e contei o que aconteceu. Só uma coisa passa pela cabeça de Blake. Meu pai precisa muito de ajuda. Ele está a 80 quilômetros do rio. É só procurar por uma fogueira. O piloto inicia uma busca aérea por Neil. Qual é a sua posição? Indo para o norte. Um avião chega ao local indicado em 10 minutos. O acampamento de Neil deve ser fácil de encontrar. Quando retoma o contato com Blake, o piloto traz notícias preocupantes. Não, você precisa voltar! Precisa encontrar ele! Ele não pode sair, tem que estar lá! Você não procurou direito! Ele nem consegue andar! Fiquei preocupado com ele. Era pro meu pai estar visível. Procura meu pai! Eu caí de joelhos. Blake escolheu não seguir o conselho do pai e o deixou por conta própria. Agora encara uma possibilidade assustadora: que seu pai está morto. A busca aérea continua. Mas numa região tão extensa, o acampamento de Neil se mostra difícil de localizar. Vamos pousar. 3 horas depois, um helicóptero de resgate apanha Blake e pousa numa área. Neil? Neil? Tudo bem? Como me achou? Com seu filho. Blake? Quando ele subiu, Pai! Me desculpa. Me desculpa. só o que eu consegui dizer foi: pai, você tá só o bagaço. Você também não tá grandes coisas. Fiquei muito feliz de ver ele. Muito mesmo. A gente já pode dar o fora?
Vamos pra casa. Aí partimos. Juntos de novo. Mais tarde, eles descobriram que a região do acampamento não estava na rota de nenhum voo local.